Então, salve aí a todas as mulheres, né? Nossa saudação, né? Até porque sem ela, né, não estaríamos aqui, né? Prontos a exaltá-las, evidentemente, né? Mas é preciso, né, entender que esse Dia Internacional da Mulher, né? E nós, enquanto trabalhamos com o ramo da filosofia, evidentemente, não há como emitirmos, né, um pensamento sem necessariamente ser uma crítica, né? Mas uma crítica positiva, evidentemente, porque todas elas o são. Então, veja bem o seguinte, para não que não tenhamos aí, dada até a importância do dia, esse amontoado, né, de informações que até são truncadas, né, que não representam necessariamente o simbolismo até do evento, né? Então, por exemplo, é, você tem que conhecer a origem dos eventos, das coisas, para poder até promover qualquer modelo de informação, certo? E não você pegar aí pela metade do caminho, né, as coisas. Então, veja bem, não sei se você sabia, e primeiramente, eu convido aí você, meu amigo, minha amiga, para ir comigo até o final do vídeo, para você poder até absorver melhor o que eu estou tentando aqui passar, né? Eu gostaria muito da sua atenção. Então, veja bem, houve uma época na humanidade que as pessoas até, a maioria desconhece até, mas que era um domínio absoluto das mulheres, você sabia? Na questão econômica, na questão familiar, na questão territorial, né? Enfim, elas tinham um poder absoluto sobre o homem. É claro que a evolução é uma coisa, né, que ela está aí e vai se expandindo, né, é, é, graduadamente, evidente, até chegamos, né, na Grécia Antiga, por exemplo, não? E na Grécia Antiga houve uma época também que houve ali uma chamada Guerra de Troia, né, entre espartas e troianos e tal, né, e que os guerreiros iam para lá, foram combater. E um deles foi Agamenon, né, casado com uma outra deusa, né, Clitemnestra, que tiveram até um filho, tinham um filho, Efigênia e Orestes. Né? Evidente que naquela época as pessoas partiam para a guerra, foi o caso do Agamenon. E ele, infelizmente, vamos aqui tentar resumir o máximo, infelizmente, ele se demorou muito lá para Troia. Com isso, Clitemnestra, evidentemente, passou a ter, evidentemente, um caso amoroso, né? Porque ninguém pode esperar o tempo todo, né? A vida toda. Né? E ela começou a manter suas relações com outro que também pertencia à família, que era Egisto, né? Egisto, que por conseguinte era cunhado, né, de Agamenon, né, e tal. Você vê que é interessante isso, né? Com o retorno, passado aí uns anos, e esse domínio que era de Agamenon passou a ser de Clitemnestra, que era Micenas, né, em Esparta, é, ele retorna, claro, ele retorna. E quando ele retorna, evidentemente, Clitemnestra e o seu amante, né, que era Egisto, tiveram aí uma ideia, né? Que seria essa ideia é, até de vingança, digamos assim, contra Agamenon, e que iriam assassiná-lo. E o fizeram, evidentemente, né? Então, isso assim, a grosso modo, né? Houve aí, né, outras histórias aí nos caminhos, mas vamos tentar resumir. Então, nos fatos diretos. Clitemnestra e Egisto assassinam Agamenon. Agamenon, né? Claro. Evidentemente que aí passaram o seu domínio, continua, né, em Micenas, com a ausência de Agamenon. Nesse andar de carruagem e com o passar do tempo, Orestes, que vivia em outra cidade, retorna, né, a Esparta, né, onde encontra, ficou muito chateado, quer dizer, começa
entender por que o pai dele tinha sido assassinado pela própria mãe, pelo amante, né? Enfim, toda aquela a construção, né, dos problemas familiares que acabam levando, né, exatamente como parte até da tragédia grega, né? Esse é um caso que é citado na tragédia grega. Então, o que é que ele se compromete, juntamente com a irmã Eletra, que iriam assassinar a própria mãe, né? Exatamente por vingança ao pai deles, né? E assim também o fizeram. Não é interessante? Acompanhe aí que você vai saber porquê disso tudo. Não? E assim o fizeram. A partir daí, Orestes passou a ser perseguido pelas fúrias. O que eram as fúrias naquela época? Era um contingente de mulheres que defendiam, né, as outras. Né? Então passaram a perseguir Orestes porque assassinou a sua mãe. Ele então, né, muito chateado, disse o seguinte: olha só, por que é que eu, na qualidade, né, até matei a minha mãe, mas por que vocês só perseguem a mim, enquanto ela formulou um assassinato duplo, que matou o marido, meu pai, né? Matou o marido, pai, e matou, né, o Agamenon, rei, né? Quer dizer, então foi uma coisa assim, duplamente, um assassinato duplo. E aí ficou esse impasse, por que as fúrias só perseguiam naturalmente, né, Orestes, né? Evidente que isso é uma tradição familiar também. As fúrias, então, até o responderam dizendo que elas só perseguiam porque era uma questão consanguínea. Quer dizer, ele era filho de Clitemnestra, né? Enquanto Agamenon, não, era marido. Não, questão consanguínea, então ele seria o perseguido. E não ela, evidentemente. Então tem todo esse embate, toda essa coisa, né, dessa questão, né? Então isso foi levado à presença, né, da deusa maior, que era a Atena, né? Atena. Então construiu-se todo um movimento, né? Foi feita uma grande assembleia no Areópago, né? Que era o local do Ágora, né? Onde se discutiam os grandes problemas quando não se sentia lá, quando não se tinha uma resolução lá entre os familiares. Ele era trazido, né, para a Assembleia, e aí essa Assembleia, no momento, estava sendo dirigida por Atena. Então, houve todo um embate, toda uma discussão, quem é que devia ser condenado ou não, né, e tal, toda aquela questão jurídica, né, e judicial do momento, lá da época, né. E aí houve um empate. Olha só que interessante, houve um empate nesses votos, né? Um empate. E a quem decidia, a quem competia, digo, decidir essa questão, então, de quem ganharia? A Atena, que era a presidente da Ágora, né? Naquele momento, naquele dia. Aguenta aí que a gente já vai entrar na situação das mulheres, evidentemente. Então, e aí Atena, né, diante desse empate de votos, ela então, claro, declinou a apoiar Orestes. E aí então o absolveu do crime. Não é interessante? Porque esse é um momento histórico, as pessoas podem não perceber, mas é um momento exatamente em que é criado, segundo até a tragédia grega, a questão da democracia, né? E a questão, evidentemente, da perda, olha só que interessante, da perda desse patronismo, digamos, dessa questão que havia o domínio das mulheres, porque a partir daí, então, os homens passaram a dominar, diante de vencer essa Assembleia. Está entendendo? Quer dizer, a partir daí, então, é que os homens... Então, veja bem que sempre essa origem é interessante porque o domínio dos homens não é atribuído aos homens, é atribuído à própria mulher, que concedeu aí esse valor ao homem de poder estar, então, a partir daí, tendo um domínio sobre as mulheres novamente. Não é interessante?
É com isso, evidentemente, que não há tempo, o assunto é extremamente longo. Mas, resumindo, é preciso entender essa questão para você não estar sempre condenando os homens. Os homens não tiveram absolutamente nada sobre isso. Eles apenas foram, né, digamos, concedido a eles esse domínio pela própria mulher. Está entendendo? Então é preciso você não passar a condenar tudo, você condena os homens, que os homens então passaram a ser inimigos das mulheres, as mulheres têm os homens como o seu grande, digamos, tirano, né? Aquele que está contra a mulher, aquele que não respeita a mulher, tirou todos os seus direitos. Não, não, não. É preciso absorver isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais peculiar até o assunto, porque você pode dizer, não, mas Tadeu, não, isso é realmente comprovado, porque isso está em pesquisa, você precisa estudar, você precisa conhecer fundamentalmente todas as questões, sem o que você sai por aí cometendo uma série de gafes, porque você abre aí, né, a mídia hoje, a exaltação geral às mulheres, as 10 mulheres, claro, todo respeito e todo merecimento, evidentemente, por qualquer modelo de segregação, de inferioridade. Não, literalmente não. Evidentemente, mas é preciso conduzir isso, esse tipo de narrativa, de uma forma tranquila, para que não se tenha em mente de que o homem é o algoz literal das mulheres. Não, muito pelo contrário, né, me parece. Quer dizer, graças ao homem também ao processo, né, de se progredir, de se expandir, né, a população no mundo. Sem o que ele também, o mundo não teria progredido, né, expandido, né, geograficamente, nem de forma, né, da representação humana num todo. Não é interessante? Então, olha, se você pegar, é que é muito distante, é muita coisa para. E isso não haveria tempo. Mas é preciso que você, meu amigo, entenda isso melhor. Então, o Dia Internacional da Mulher é fundamental para você refletir sobre isso. Tá ok? Então, busque sempre saber a história. Nunca pegue as coisas pelo meio do caminho. É preciso você entender o momento inicial para que você tenha uma ideia mais lúcida, mais clara do porquê dos acontecimentos atuais. É isso aí. Um abraço. Estamos aí. Dá o like aí pra gente. Valeu. Até qualquer hora.